Nós fizemos a leitura no começo, e aí nós vamos lá. Então, só para nos situarmos, vamos lembrar de algumas questões práticas sobre o nosso estudo. Agora nós começamos, a partir do capítulo 12, nós começamos a segunda parte. O livro de Apocalipse poderiam ser 2 livros, né? O primeiro deles, onde a visão, ela tem como ponto de partida a igreja e o cuidado de Deus com essa igreja, a atuação dessa igreja, o sofrimento dessa igreja, as promessas feitas a essa igreja, as orações dessa igreja, o futuro glorioso desta igreja, os acontecimentos últimos antes de Deus finalizar a história dessa igreja aqui na terra. Agora, a partir do capítulo 12, nós temos como ênfase aquilo que o inimigo faz contra a igreja. Então, foi invertido o foco. Embora nós vamos continuar ouvindo sobre a igreja sofrendo, sobre as coisas que a igreja vai enfrentar, mas a ênfase agora é naquilo que é chamado aqui no capítulo 12 de o dragão, aquilo que o diabo e todos aqueles que se unem a ele contra a igreja do Senhor e portanto contra o Senhor, aquilo que eles fazem contra Deus. Então essa é a ênfase agora a partir do capítulo 12 até o fim. Essa segunda parte tem isso. É exatamente por isso que nós vamos começar a ver agora algumas imagens estranhas, algumas imagens que são imagens, obviamente, são figuradas. A maneira como João achou para descrever, para ilustrar aquilo que ele tinha visto, que só João de fato sabia, ele e Deus, o que ele viu, mas a maneira de escrever isso, e de não ter o seu livro censurado. Vamos lembrar que João escreveu de dentro de uma prisão de segurança máxima, numa ilha muito pequena, chamada Ilha de Patmos. E o único jeito do seu escrito sair de lá, era exatamente não citar o nome de nenhum rei, de nenhum imperador, de nenhum governador, de nenhum prefeito. Ele não podia citar o nome de pessoas, e nem poderia ser algo que qualquer pessoa pegasse, lesse e entendesse. Porque senão, obviamente, eles não permitiriam que este livro circulasse. Até porque boa parte destas profecias que são feitas aqui em Apocalipse, e especialmente as cartas escritas às 7 igrejas da Ásia, elas tratam de um assunto que era ali do momento. João estava falando e estava acontecendo. Então, especialmente no caso de Esmirna, que sofria nas mãos de Domiciano, se ao invés de Satanás, porque lá na carta Jesus fala através de João com a igreja seria entregue nas mãos de Satanás durante 10 dias, né? Mas era para eles terem bom ânimo e não negarem a fé, né? Ele disse: se vocês morrerem por causa da fé de vocês, eu vou dar para vocês algo muito maior. Então João não podia, João sabia que ele estava falando de Domiciano, mas ele não podia escrever Domiciano lá. Se ele escrevesse, nenhum guarda em são juízo deixaria que alguma coisa saísse de dentro daquele presídio com uma acusação como aquelas que são feitas nas cartas contra os políticos, os imperadores, os governadores, os generais da época. Então lembra que agora mais do que nunca, uma vez que o foco é o mal, João não pode ficar dando nomes, falando o imperador, ou o governador, ou os homens sem Deus, os homens que não acreditam no Evangelho. Então ele vai criar imagens e ele vai usar aqui, e aí a gente, na hora de examinar essas imagens, a gente tem que ter 2 cuidados. Um é de não sermos ingênuos em relação a João, e achar que João na realidade está fazendo um desenho lá, está brincando de história em quadrinho. O outro é de não exagerar na importância que a gente dá para o significado dessas imagens, por 2 motivos. Primeiro, que nós nunca vamos conseguir ser exatos nisso, é impossível. Por quê? Porque nós estamos distantes cronologicamente e porque nós estamos distantes culturalmente. Não dá para entender exatamente o que um homem daquela época de João queria dizer quando ele descrevia um dragão com 7 cabeças, com 10 chifres. Não dá para saber exatamente qual que era a concepção. Hoje, se nós pensarmos qual que é a concepção artística de um dragão, é muito fácil, a gente vê isso toda hora. Até quem não vê desenho animado, nem lê história em quadrinho, mas compra a revista Veja, há 2 anos atrás, quando começou a crise mundial, saiu lá uma das capas da Veja,
era um dragão gigantesco, né? Envolvendo lá todos os países, junto com a América, principalmente a América do Norte, né? É isso aí. Então, nós temos uma concepção artística do que é dragão. A questão é, a concepção artística que João tinha do que era dragão é igual a que nós temos hoje? Nós nunca vamos saber, é muito difícil. Então, não dá para exagerar também na busca por significado. Sabe aquela coisa que às vezes a gente vê pregador fazendo na televisão e começa a interpretar uma parábola e começa a pegar vírgula por vírgula e interpretar? A chance de errar é muito grande, porque não dá para você ser exato nesse assunto. Agora, nós confiamos na direção do Espírito Santo. Então, aquilo que é essencial para nós sabermos, dá para entender por aquilo que João escreveu. Tá? E é isso que nós vamos começar. Então, capítulo 12, 13 e 14, nós vamos bem devagarzinho, que não dá para acelerar aqui, porque aqui a gente tem que ir entendendo e gravando as imagens na cabeça para a gente poder prosseguir, porque essas citações vão aparecer da agora para frente o tempo todo. A gente tem que estar sempre lembrando de onde elas surgiram. Então vamos lá. Esse capítulo 12 fala sobre o dragão que ataca a igreja, que o próprio João vai dizer que é Satanás, contra a igreja. Se você observou bem a leitura que eu fiz aqui no começo, você vai ver que todos os elementos desse enredo que João usa são conhecidos nossos, né? Aí você lê lá que Miguel pelejou contra essa serpente, esse dragão, e ela foi expulsa do céu. Opa, nós sabemos isso. A ligação que a gente faz natural disso é com a rebelião que Satanás realizou, Lúcifer, né, fez no céu, contra o próprio Deus, e Deus o lançou de lá. Quando você vê aqui, olha, e aí então chega aqui embaixo e vai atacar exatamente quem? A mulher, que é a igreja. É exatamente o que Lúcifer faz desde o começo, quando ele começa a seduzir o homem, enganar o homem, e a partir daí ele começa a atacar a linhagem, que é a linhagem messiânica, que por consequência lá na frente é a família do povo de Deus. É a ação dele desde o começo. Então o enredo dessa história é um enredo que nós conhecemos. Só que João não está preocupado em colocar as coisas organizadas de forma cronológica. Ele está preocupado em mostrar o quê? Mostrar que a serpente, o dragão, o Satanás, sempre atacou a igreja, e ele vai fazer isso até o último dia, quando o Senhor vencê-lo de uma única vez para todo sempre. Essa é a obra dele. Então João não se preocupe com cronologia, porque você vai ver que João vai citar fatos, você vai, não, peraí, ele está citando isso antes e depois que ele vai falar sobre a queda de Satanás. João não está preocupado com cronologia. Aliás, na maioria das vezes, de tudo que nós lemos até aqui, você não vê essa preocupação. João está mostrando a história em quadros. Uma hora ele mostra a história através de Cristo dando cartas à igreja, outra hora ele está lá na sala de controle do universo, outra hora ele está vendo Cristo abrindo um livro, outra hora ele está vendo os anjos tocando as trombetas. Então, em cada um desses momentos, João descreve a história como um todo. Então João não tem uma preocupação de ficar dando eventos cronológicos. Se nós fôssemos comparar o livro de Apocalipse com a estrutura de algum livro na Bíblia, você consegue imaginar com qual livro seria? Essa daqui eu descobri essa semana. Isso é um dado interessante. Se nós tivéssemos que comparar o livro de Apocalipse em termos de estrutura literária, não em termos de teor, mas a maneira como está estruturado o livro, a comparação mais segura seria com o livro de Salmos. Por quê? Porque cada um dos salmos é uma história, ou um poema, ou um hino completo. Ele não depende do outro para ter uma continuação, certo? Então quando nós lemos... Por isso que nós não chamamos os números dos salmos de capítulos, né? Para a gente falar assim, ó, vamos ler Salmo número tal. Porque não é capítulo, porque não é uma sequência. O livro de Apocalipse também é assim. O livro de Apocalipse, às vezes você tem até 1 ou 2 capítulos que são sequenciais. Mas a maioria dos capítulos tratam de uma história. Ela não depende de outra para ser compreendida. E isso é muito bom. Por quê? Porque ajuda o leitor de Apocalipse. Porque quando você lê, você tem começo, meio e fim ali num capítulo. Porque senão ou você lê tudo para entender tudo, ou você não lê nada, porque ficar lendo um pedacinho. Então se você observar, todos os capítulos que nós pegamos aqui, às vezes nós gastamos 2, 3 semanas com um capítulo, mas é o começo, meio e fim. Você tem uma historinha ali completa, ou às vezes 2 capítulos no máximo para isso. Então essa estrutura de escrever de João, a gente não sabe se foi proposital, como foi que ele fez isso, mas ela é muito semelhante com a estrutura de Salmos, são historinhas completas. Só que essas historinhas de João são histórias das visões que ele viu, e essas histórias focalizam a história inteira, por completo.
só que cada hora com um detalhe e ênfase, com um foco especial. Aqui e daqui por diante o foco é o ataque contra a igreja. Então vamos lá, as primeiras figuras que nós encontramos aí, versículo 1, 2 e 6, é a figura desta mulher perseguida. Fica claro, e é sobre isso que eu quero falar nesse momento, quem é esta mulher? Versículo 1 diz, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E aí o versículo 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Em primeiro lugar, esta mulher é o símbolo da igreja. Durante muito tempo a igreja católica, ela interpretou isso daqui como sendo uma imagem de Maria, né? Então, eles defenderam isso durante muito tempo. Aquela linha que nós falamos bastante aqui, que são os dispensacionalistas no nosso país, representado principalmente por pentecostais e batistas, creem que essa mulher é a nação de Israel. Mas uma interpretação que é justa com o restante do capítulo, não vai poder dizer que é Maria e nem poder dizer que é só Israel. E se for, nós estamos perdidos, porque ou nós estamos ou nós somos parte desta imagem, ou nós estamos junto com o grupo de Satanás. Então é melhor que não seja nem a Maria e nem Israel, é melhor que sejamos todos nós. Sim, a cada momento. Se você pegar por etapas, lá no Antigo Testamento você tem Israel. Você poderia começar lá com Eva. No primeiro momento você tem Eva, né? Porque a promessa veio para ela, da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Até que ele chegasse, a esperança toda estava na própria Eva, certo? Então essa mulher, a primeira que foi digna de usar essa imagem foi Eva. Depois o povo hebreu, depois o povo de Israel, depois a própria Maria, que fez jus de forma literal ao que está sendo dito aqui, né? Depois Maria é apenas uma das muitas mulheres e dos muitos homens que compõem esta igreja, que é também chamada no Novo Testamento de a noiva, né? Então esta imagem ela passa por vários momentos. Agora, para nós aqui hoje, não há dúvida que tem que ser a igreja, né? Então para quem está lendo hoje, tem que ser a igreja. Então eu posso entender esses períodos, mas eu não posso dizer que ele se encerrou, por exemplo, lá em Israel, ou se encerrou em Maria, senão nós estamos do lado de fora de muitas coisas que vão surgir aqui na frente, né? É assim, você resolve um problema com o texto, num versículo, mas você vai criar problemas posteriores, porque daí você não tem como se encaixar dentro, a não ser que você mude. Então, fica para nós isso. Outra questão, que faz a necessidade de interpretar esta mulher como sendo um símbolo da igreja, é que em ambas as dispensações, a igreja é uma só, um só povo escolhido em Cristo, uma só videira, né? Uma só família, um só rebanho, um só corpo, uma só esposa, uma só Nova Jerusalém. Então, a descrição da igreja como sendo essa mulher, ela cabe perfeitamente nesse conjunto de descrições que é feito a respeito do povo de Deus ao longo de toda a Bíblia. Você não tem problema. Não, pastor, mas como que eu vou entender que essa mulher aí é a igreja? Isso não combina. É o contrário, combina com tudo que já foi dito, né? E tem que ser assim, vocês vão ver lá na frente. Se eu não entender assim, eu vou ter grandes problemas com isso. Mas os detalhes do texto, eles nos deixam tranquilos em relação a isso. Ó, no versículo 1, diz que esta igreja, ela se veste com o sol. É interessante isso, uma mulher vestida de sol. Porque se você for lá para Malaquias capítulo 4, diz que para aqueles que viviam em trevas, para aqueles que viviam na injustiça, injustiçados, nasceria o sol da justiça.
Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, tal. Quem é o sol da justiça? Jesus Cristo. E a igreja está revestida de quem? Até no nome, de Cristo. Está certo que a gente fala em muitas coisas, mas esse é o grande revestimento da igreja. Outra questão que aparece aí, ela está com a lua debaixo dos pés. Isso é um ponto interessante, por quê? Porque fala sobre domínio. Está dizendo o quê? Que o cabeça da igreja é aquele que tem todo o poder sobre todas as autoridades, no céu e na terra. Ele é o próprio sol da justiça que reveste a igreja, e abaixo dele tudo está debaixo dos estrados dos seus pés. Ele é o cabeça da igreja. A igreja está entronizada com Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela está assentada com ele acima de todo principado e potestade. Ela recebeu autoridade sobre o diabo e suas hostes. A autoridade da igreja foi recebida por Jesus. Seu domínio não é político nem econômico, mas é um domínio numa esfera superior, que é a esfera espiritual. Isso é difícil de ensinar para as pessoas que não são crentes. Isso só dá para ensinar para as pessoas que creem em Cristo. Porque quando você vai fazer, o domínio da igreja é numa esfera espiritual, o pessoal, às vezes, se brincar, vai dar até risada da cara da gente. Eu estou tentando achar um exemplo aqui que... achei, um bom. O que significa isso? Eu vou usar uma história bem prática, eu acho que eu já contei aqui na igreja. Lá em São Caetano do Sul tinha uma senhora que eu ia visitá-la 3 em 3 meses, por aí, eu ia na casa dela. Mas a gente ia lá e a gente que saía visitado de lá. E você ia lá para visitar, para falar alguma coisa para ele, chegava, ela abria a Bíblia, ela lia a Bíblia e ela falava com a gente ali, conversando e contando as histórias dela. Chamada Dona Luísa Venâncio. Uma vez eu cheguei na casa da Dona Luísa Venâncio, ela é uma senhora bem de idade mesmo, e ela morava sozinha, tinha umas ajudantes lá, e ela chegou, pastor, tem uma história boa para contar para você. E ela falou, o senhor vai usar essa história algumas vezes. Eu, tá bom, vamos lá então. E hoje é mais uma das muitas vezes que eu já usei essa história. Ela falou, pastor, sabe qual que é o maior privilégio de ser de Jesus, de pertencer à igreja? Eu falei assim, eu sei vários, né? Mas o maior aqui nessa terra, pastor, é o seguinte, é que nós temos acesso e a gente conversa direto com o dono, com o governador de tudo. Então você não precisa se preocupar, eu não preciso ir atrás de polícia, eu não preciso ir atrás de deputado, eu não preciso de vereador, de prefeito, eu não preciso ir atrás de ninguém, eu só preciso fechar os meus olhos e falar com Deus, porque Ele comanda essa turma toda. Eu falei, então conta, Dona Luísa, o que aconteceu? Ela falou, pastor, eu fui sacar minha aposentadoria e eu cheguei lá e alguma coisa aconteceu que prendeu meu cartão lá. E daí eu fiquei por ali, porque eu com medo de sair e alguém pegar meu cartão, né? Por fim veio um moço lá e disse que não tinha jeito de tirar mais, que ia cancelar meu cartão. Aí ele me ajudou, liguei e cancelei. Só que daí, pastor, eu precisava do dinheiro, mas tinha que ir no INSS. E o INSS está de greve, estava nessa semana, ainda estava ainda, está de greve aqui em São Paulo. Eles não estão trabalhando e eu vou ficar lá, eu não sei quanto tempo que eu vou perder lá. E aí eu orei aqui e falei para o senhor, amanhã eu preciso ir lá. Eu não tenho senha, não tenho agendamento, não tenho nada, eu preciso ir lá porque eu preciso do dinheiro. E aí, Dona Luísa, o que aconteceu? Pastor, eu saí, mas assim, o moço me falou que lá tinha que chegar lá 4 horas da manhã para pegar a senha. Pastor, uma senhora de 80 e poucos anos, não dá para sair de casa 4 horas da manhã aqui em São Paulo para pegar a senha. Eu não, dormi até o horário que eu sou acostumado a dormir, acordei, tomei meu banho e fui. Eu cheguei lá, eram umas 9 horas da manhã. Pastor, aí ela falou, eu fico até com vergonha, porque onde já se viu uma mulher da minha idade acordando esses horários, né? Mas cheguei lá, 9 horas da manhã, eu falei, e aí, Dona Luísa, o que estava acontecendo? Estava aquele monte de gente lá, aquelas filas, todo mundo com aquele papelzinho de senha na mão. Eu falei, como que a senhora fez? Eu fiquei parado, eu falei assim, eu já conversei com Deus, eu não vou fazer, eu vou ficar aqui, que alguém vai me achar aqui. E tinha um monte de gente mais velho que eu até lá sentado, com aqueles papelzinhos na mão. Que judiação o povo sem Deus, né, pastor? Tem que ficar ali, a confiança está no papelzinho. E eu falei, o que aconteceu? E eu já tentando resumir a história, né? Não, pastor, veio um mocinho lá de dentro, muito educado, olhou para mim, o que a senhora está fazendo aqui? Eu falei, meu filho, eu preciso, aconteceu isso, contei a história para ele. A senhora tem senha? Não tenho senha. Eu pedi para o meu Jesus me encaminhar,
porque eu não tenho... então vem aqui dentro que eu vou resolver para a senhora. Entrei, pastor, em 10 minutos o mocinho me pôs sentado numa cadeira, pegou o número do meu CPF, pegou a minha carteirinha do SUS, e em 10 minutos estava resolvido. Eles me deram lá um cartão temporário para eu sacar o dinheiro, e depois chegou, 10 dias depois, chegou meu cartãozinho novo aqui na minha casa. Pastor, eu saí orando de lá por causa daquele povo todo que estava lá desde as 4 da manhã com fome lá na fila. Pastor, isso é pertencer à igreja de Cristo. Nosso governador, ele é maior do que todos esses outros por aí, ele comanda todos os outros, então eu não tenho que ficar brigando em sindicato, e fila, e aquilo outro, por quê? Porque o nosso Deus governa todo mundo. Se ele quiser fazer as coisas acontecerem, vai acontecer. Se ele não quiser, não adianta a gente brigar com o ser humano, porque também não vai acontecer nada. Então, voltando aqui, o que significa esta igreja estar com a lua debaixo dos pés? Significa que a igreja tem como cabeça aquele que governa absolutamente tudo. Então a igreja não tem governo político, e a igreja não tem governo econômico, mas a igreja tem governo espiritual. Então a esfera da igreja é outra, né? Aqui na igreja tem um senhor também. Uma vez eu estava bravo por causa de um carro, queria entrar na justiça e brigar, porque meu carro estava preso lá no Espírito Santo. E aí ele chegou e falou: pastor, vamos entrar com processo. Não, o senhor vai entrar com processo e vai demorar 3 anos, não vai resolver. Vamos orar e tudo vai dar certo. Foi o João. E o resultado foi que ganhei um carro zero. Podia estar brigando na justiça até hoje aí, né, João? Ganhei um carro zero. Por quê? E correu o risco de perder ainda e pagar um carro, né? Porque quem fica com o ônus lá da despesa do judiciário é quem perde o processo, né? Então, nós temos que entender isso. E é isso que João está dizendo aqui no começo dessa visão. A igreja está revestida do sol, que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja está acima desses poderes. Por isso que eu acho que a igreja tem que se manifestar em várias coisas, tem que se posicionar mesmo, mas a igreja não tem que entrar na arena da briga, né? Como muitos países fazem, né? Os países do norte europeu, do oriente, onde os cristãos estão brigando na rua mesmo, né? Quando você lembra daqueles conflitos na época da divisão da Sérvia, da Bósnia, que é um conflito de cristãos, é uma briga entre cristãos, né, e muçulmanos, e é uma briga que vai para a esfera da dinamite mesmo, da pólvora, do derramamento de sangue de gente inocente. Por quê? Porque a igreja cristã, em alguns lugares do mundo, ela abdica de confiar e de acreditar, de descansar no governo espiritual. E ela quer entrar na esfera do governo econômico, do governo político, e não entende que esses governos estão abaixo. Estão abaixo. E é disso que João está falando. A igreja, esta mulher, ela está revestida de Cristo, e ela tem autoridade espiritual. E a autoridade espiritual está acima de toda e qualquer outra autoridade nesse mundo. Então, não que a gente vá viver desconsiderando ou quebrando as regras, é o contrário. A gente cumpre aquilo que é a nossa parte, que é dever nosso fazer, mas a nossa confiança nós não colocamos nem nos poderes políticos, nem nos poderes econômicos. Nós colocamos em Deus, porque Ele governa todas essas coisas. Lembra de Davi? Davi falava assim: olha, o coração do rei está nas mãos do Senhor, assim como a água sobre o leito dos rios, e Deus o inclina do jeito que Ele quer. Então é essa consciência que muitas vezes falta para a igreja, falta para o cristão, de saber que não, peraí, eu não tenho que ir lá e convencer o rei, eu preciso falar com Deus, porque o coração do rei está na mão de Deus. Se Deus quiser convencer, convence. Se Ele não quiser, não vai convencer, não tem jeito, né? Mas é essa a ideia daquilo que João está dizendo aqui, de a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa terceira imagem, que é essa coroa de 12 estrelas, também é uma imagem muito comum, relacionada com a igreja. Por quê? Vamos lembrar, 12 nos faz lembrar do quê? Ok, a igreja vencedora, ela está em Cristo. A vitória de Cristo é a vitória da igreja. A exaltação de Cristo é a exaltação da igreja. E a igreja aqui é representada por essas 12 coroas.
que estão na Bíblia desde o Antigo Testamento até o Novo. Você tem lá, ó, os reinos de Israel, né, e Judá, lembra da divisão, né? Você tem os filhos de Jacó, você tem os apóstolos, né? Então esta imagem de 12 coroas, 12 estrelas, aliás, de 12 estrelas nesta coroa sobre a igreja, traz tanto a ideia de vitória, quanto ideia de vitória da totalidade da igreja. Então imagine que quando João escreveu isso, João ainda estava vivo, talvez algum outro apóstolo ainda estava vivo, mas eles todos estavam morrendo de maneira atroz, de maneira terrível. E aí quando João escreve isso daqui, ele estava animando a igreja, dizendo assim: não, pode parecer que nós estamos sendo derrotados, mas nós não estamos sendo derrotados, nós estamos vencendo, e a igreja tem a coroa da vitória, e nós apóstolos somos apenas representantes dessa igreja no mundo inteiro, que são essas pedrinhas nessa coroa da igreja. Então, cada mártir que morre é uma pedrinha na coroa da igreja que vence. Isso era bem o clima dos dias de João e dos dias dos 2 primeiros séculos. Porque para cada cristão que eles matavam na arena, parece que o brilho e a glória da igreja aumentava. Porque para cada um que morria comido, queimado, decapitado dentro da arena, milhares de outros eram convertidos a Cristo Jesus. Então é essa história. Esta mulher tem essa coroa aqui. Então é um símbolo muito relacionado com a igreja, né? Muito próprio, muito ligado. E aí entra, começo do versículo 2, essa mulher está grávida, ou seja, sua grande missão é dar à luz a Cristo segundo a carne. Esse texto, talvez esse versículo 2, seja a ligação mais estreita com Israel. Talvez, se nós pegarmos só o versículo 2, a gente poderia dizer assim, ó, no versículo 2, essa mulher é Israel, de fato, né? Por quê? Porque o propósito dela é o quê? É dar à luz a este filho especial. E aí as imagens mostram exatamente Israel. Que quando Cristo nasceu, a situação de Israel era a situação de uma mulher que estava para dar à luz mesmo. É um sofrimento daquele povo terrível. Primeiro que eles ficaram, aí na escola dominical eu comecei a falar sobre isso aqui domingo, né? Que por causa dos altos e baixos de Israel, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos, injustiça social, corrupção na igreja, corrupção na política, corrupção no governo, chegou uma hora que Deus falou assim, ó, basta, eu não vou mais falar, vocês vão orar e eu não vou ouvir mais vocês, vocês vão falar comigo, eu não vou responder, vocês não vão ouvir o som da minha voz. E Deus fez isso, durante 400 anos, que é o intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus não mandou profeta, Deus não falou, não veio profecia, não tinha culto em Israel. Por quê? Porque todas as nações iam lá e saqueavam o templo, e roubavam parte disso, roubavam parte daquilo, levavam. Veio um rei, um imperador perverso lá, e sacrificou uma porca em cima do altar do propiciatório, o lugar onde era oferecido o pão da propiciação, dentro do tabernáculo, e coisas horrendas aconteceram lá. Israel tinha sido pisado, Israel foi pisado 400 anos. E aí quando do Império Grego houve algum tipo de respeito por Israel, por conta da literatura de Israel. E como Alexandre era muito interessado, e ele ficou extremamente envolvido pela literatura de Israel. Foi quando foi escrita a Septuaginta, que é o Antigo Testamento, também chamado o livro dos 70. Alexandre não tinha uma cópia, porque já tinham passado, já tinham feito tanta destruição em Jerusalém, que ninguém tinha uma cópia. Segundo a tradição, ninguém, nesses 400 anos, inclusive acabaram também as cópias que tinham dos textos do Antigo Testamento. Não tinha ninguém que tinha. E já lá por volta de 300 anos nessa situação, Alexandre queria uma cópia. E não tinha. E então o que ele fez? Ele descobriu que dentro da cultura dos judeus, eles decoravam, os sacerdotes, os escribas, eles decoravam o Antigo Testamento, eles tinham tudo de cor na cabeça.
Então, a criança que é educada segundo a religião judaica até hoje, até os 7 anos, ela tem que saber os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, de cor, né? Tem que ter na cabeça. Então eles decoravam, eles faziam, quer dizer, eles não assistem televisão, não perdem tempo com a maioria das coisas que nós perdemos hoje. Então os pais repetem, fazem os filhos ler e eles decoram. E aí Alexandre descobriu isso. E Alexandre falou assim, bom, eu não acredito muito bem nisso. Mas ele foi e mandou colocar num calabouço que tinha 72 celas. Ele pegou 72 levitas, gente que era ligado com os sacerdotes e que tinham o Antigo Testamento ou o livro dos Hebreus de cor na cabeça, e colocou cada um deles em uma cela diferente, 72 celas, e mandou que eles fizessem uma cópia para ele. E eles fizeram essas 72 cópias, e as 72 cópias foram legitimadas como o Antigo Testamento, porque não havia uma vírgula diferente em nenhuma delas. Então foi conferido e todas elas eram exatamente iguais. E isso fez com que Alexandre tivesse algum tipo de respeito, e os gregos também, pelo povo judeu, que nessa altura do campeonato já tinha voltado lá dos exílios, estavam vivendo, mas viviam uma miséria terrível. Já tinham recebido algum tipo de favor através da atuação de Neemias, já tinham feito uma série de coisas, mas tinham perdido tudo isso nesses 300 anos aí de silêncio, que Deus não atuou de forma como era nos anos áureos de Israel e de Judá. Aí o que acontece? Quando chega o Império Romano herdou esse suposto, esse respeito pela religião judaica. Então eles se propuseram, os próprios romanos se propuseram a reconstruir o templo de Jerusalém, e reconstruíram, e aquilo era uma ofensa para o judeu. O próprio templo era ofensivo para eles, porque aquele templo não tinha sido construído por eles, aquele templo tinha sido construído por romanos. É duro imaginar isso, né? Que até a igreja que eles tinham para buscar a Deus era um favor dos romanos. Então os dias em que Cristo nasceu eram dias de dores de parto para Israel, porque Israel vivia escrava dentro da sua própria casa. E aí vocês podem imaginar numa situação dessa, no mundo pouco civilizado como era o mundo daquela época, as atrocidades que os soldados romanos faziam com os judeus. Você imagina que era uma cidade muito difícil de viver, porque tinham 2 governos. Tinha a prefeitura, que estava nas mãos de Pilatos, já nos dias de Cristo, mas você tinha também Herodes, que era o rei de Israel, governando, o rei de Judá, perdão, governando ali dentro. Então você tinha 2 poderes. Então quando você não resolvia um assunto com um, você tinha que resolver com o outro. Às vezes você resolvia com um, mas não resolvia com o outro, o problema continuava no meio. Então havia esse conflito. Para o povo de Israel era algo terrível. Então, às vezes a gente ouve muito alguns dados e a gente não para pensar na complexidade deles. Mas só para nós termos ideia dessas dores de parto, o que Herodes mandou fazer com as crianças quando ele descobriu que tinha nascido Jesus? Você já parou para pensar numa situação dessa em que o monarca manda matar todas as crianças? É um negócio inconcebível, né? E a gente lê, e de tanto ouvir muitas vezes a história sobre o nascimento de Cristo, a gente vai se acostumando com alguns acontecimentos que não dá para se acostumar com eles. Como você se acostuma com um acontecimento desse? É quase que inimaginável você ter um absurdo desse, né? Um rei, não, manda matar todo mundo, manda matar todos os meninos. E se a gente voltar um pouquinho, a gente vai saber que isso já era comum. Desde os dias de Moisés já se fazia isso, né? Além de sacrifício de crianças, que é muito comum no Antigo Testamento, até alguns reis de Israel chegaram a praticá-lo. Mas essas coisas hediondas estavam acontecendo. Então, esta mulher, ela tinha dores como dores de parto. Ou seja, a nação de Israel, quando o Filho de Deus nasceu, ela estava vivendo uma situação que era calamidade, passou longe. Era muito pior do que qualquer coisa que a gente imagine hoje. Era uma situação muito triste. Então o versículo 2 diz: essa mulher está grávida, com dores de parto, sofrendo tormentos para poder dar à luz. E aí, talvez a pior de todas essas dores de parto tenha sido de fato esse
essa matança de crianças, exatamente pelo medo do rei de que nascesse o Filho de Deus e tomasse o governo, o pouco de governo que sobrou nas mãos dele, tomasse dele, né? Então, este versículo, aí sim, aqui eu acredito que é uma coisa que, até por uma questão cronológica, está ligado estritamente ao povo de Israel, contemplando Israel e Judá. Então a igreja naquela época era esse povo, e esse povo sofria demais, sofria por causa da disciplina duríssima que Deus tinha dado de 400 anos para eles, e sofria porque o mundo se rebelava, Satanás, a sociedade toda não queria que este evento extraordinário acontecesse, que era a inserção de Cristo. Sexta questão para nós aí, o versículo 6 e o versículo 14 vão mostrar que esta mulher, que é um símbolo da igreja, é e está sendo protegida por Deus da fúria do dragão. Vou ler os dois versículos novamente, o versículo 6 e o 14. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. O versículo 14. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ok, então tem várias imagens aí para nós, mas a principal delas é que quem protege a mulher, ou quem protege a igreja, é o Senhor. O Apocalipse está cheio disso. Vamos voltar lá? No primeiro, no segundo e no terceiro capítulo, Deus dá cartas para proteger a igreja. No quarto, quinto e sexto capítulo, Deus dá para essa igreja, Deus dá selos de autenticidade para essa igreja. E Deus envia os cavaleiros, né? Lembra lá que nós estudamos? Se você pegar depois, a partir do capítulo 7, você vê Deus enviando ao toque das trombetas, Deus enviando calamidades, não contra a igreja, mas contra o mundo, para que o mundo se arrependa. Além disso, nós encontramos Deus dando outros presentes para essa igreja, né? Deus dá para essa igreja, Deus faz uma medida dessa igreja, e ao medir essa igreja, Deus diz, esse é o meu santuário, esse é o meu povo, né? E agora Deus dá a essa igreja, Deus dá asas, para mostrar o quanto Ele cuida e preserva esta igreja. Ele não abandona, Ele não deixa, e essa igreja está sempre debaixo dos seus paternais cuidados. Agora, qual o significado disso? Aí nós podemos parar e pensar várias coisas. Primeira delas, a igreja é levada aí no texto para o deserto, um lugar para ser sustentada. Vou pegar lá do ponto onde nós paramos. Israel era a igreja naquela época, a mulher que estava grávida, prestes a dar à luz. Deu à luz a este filho. O império das trevas inteiro se levantou contra ele e contra a mulher. Deus manda a igreja para o deserto. Aí, a única explicação plausível para este lugar é que o deserto é aqui, em Itapeva, aqui no ocidente, aqui onde a igreja está. Porque a igreja era aquele povo de Israel. Depois de Cristo, a igreja se tornou um Israel sem fronteiras, o Israel de Deus. E onde é que ficou sem igreja? Exatamente lá onde era Israel, onde estava o foco da ira de Satanás e da grande serpente, que era lá. Lembra? Lá que Domiciano espremeu a igreja. Lá que no ano 60 depois de Cristo, a cidade foi queimada e a culpa foi colocada nos cristãos. De lá que os crentes foram expulsos e começaram a povoar a Ásia Menor, e depois foram para a Europa, e da Europa se estenderam para o mundo todo. Então, onde é o deserto? É qualquer lugar fora daquele lugar durante onde muito tempo foi a casa dessa mulher, foi a casa do povo de Deus. Então essa ilustração fica clara. E como é que o evangelho conseguiu atravessar essas fronteiras dominadas de inimigos? É através da proteção de Deus. Porque daí
João diz, e Deus deu as asas da grande águia. Quando você pensa em asas e numa águia grande, qual a primeira coisa que você imagina? Você imagina uma águia sentada só com as asas abertas? Você falar em asa, em águia, você já imagina ela lá naquele voo bem alto, com as asas bem esticadas. A ideia aí é muito clara. É a ideia de um voo muito alto e de uma fuga para um lugar muito distante para ir. Deus deu asas para a igreja. Se eu falar hoje assim, olha, vocês vão entender completamente essa frase que eu vou dizer. Eu falo, o Facebook e o Twitter nos dá asas, não é verdade? Ou dá asa para aquilo que eu falo. Por quê? Se eu falar aqui hoje, eu estou falando para 20, 25 pessoas. Mas esse vídeo que vai para a internet pode ser acessado por milhares e por milhões de pessoas. Então, em certo sentido, a internet dá asas para a minha voz. Quer dizer, ela pode ir. É isso que João está dizendo. Que a grande provisão, a grande proteção que Deus deu para a igreja foi dar asas à igreja. É que a igreja fosse. Porque se eu falar que Deus protegeu a igreja, e essas asas aí é um símbolo de escudo, como o escudo lá da galinha em cima dos seus pintinhos, eu vou correr o risco de cometer um erro em relação àqueles milhões de cristãos que morreram lá no primeiro século. Então, a asa aí não é uma proteção da morte. A asa aí é um instrumento de preservação da mulher, preservação da igreja. Deus a conduziu. Deus deu armas para essa igreja. Deus deu condições para essa igreja para que ela fosse ao lugar onde Deus a preservaria. Aí a outra imagem que aparece aí é a imagem de anos. E aí esse é o número que nos persegue, né, Josias? É o número dos dias, que a gente já fez conta em cima deles. Aí está lá, durante quanto tempo essa igreja fica no deserto? Deus a sustenta durante 1260 dias. Ou, lá na frente, no mesmo, veja como João, ele nunca quer ser exato, ele não quer que a gente preste atenção nisso, como sendo coisas exatas. No mesmo capítulo, 8 versículos para frente, ele vai dizer, 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. O que João quer dizer com essa mudança de nomenclatura para o mesmo período? Ele quer dizer assim, olha, isso não é importante. Esse não é o ponto importante. O importante é que é um tempo determinado. E aí, nós não devemos nos ocupar demasiadamente em tentar descobrir que tempo é esse, porque João, uma hora ele chama de 3 anos e meio, outra hora ele chama de 1260 dias, no outro lugar ele diz tempo, 2 tempos e meio tempo. Uma hora isso daqui parece que tem a ver só com a grande tribulação, outra hora, como nesse texto aqui, parece que isso tem a ver com todo o período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, de fato, nesse momento aqui, essa ideia aqui de tempo, ela é completamente para nós descartável. O único ensino que ela traz para mim é o quê? Que é um tempo determinado. Ou seja, nós aqui estamos no deserto, desfrutando da presença da igreja aqui. Mas vai chegar uma hora que a igreja vai voltar para lá. E aí isso combina muito bem com Mateus capítulo 24, que diz o quê? Que nós vamos estar no acampamento dos santos nos últimos dias. Eu já falei sobre isso com vocês, nós discutimos uma vez aqui sobre isso, mas a ideia é o quê? É que quando acontecer aquilo que nós lemos lá no capítulo 11, que aparentemente a igreja morrer, né, durante um período, e o império das trevas comemorar, o povinho que sobrar, o restante, bem pequenininho que sobrar, vai para o único lugar onde qualquer homem e mulher vai querer estar nessa terra depois que trabalho não for mais importante, depois que mais nada aqui for importante, depois que o homem da iniquidade estiver temporariamente governando tudo. Só tem um lugar que eu vou querer estar. Se hoje, numa vida com a tribulação amena como nós estamos tendo, embora temos, nós já sentimos uma vontade tão grande de ir lá visitar a terra que nós chamamos de Terra Santa, né? Essa semana o Roberto Carlos está lá gravando o show dele, eu não sei se foi semana passada, vai estar, todo mundo que é lá está na Terra Santa, até os ímpios querem viajar para lá e conhecer a Terra Santa, todo mundo quer ir lá. Você imagine a igreja quando não restar mais nenhum refúgio para nós nesse mundo. Nós vamos para o acampamento dos santos. De fato não sei nem se será exatamente onde é hoje, Jerusalém, ou se será de repente no Monte Sinai, não sei onde vai ser,
Mas a ideia é que o povo de Deus está lá no único lugar. E eu imagino que, seguindo a profecia de João, a igreja vai deixar o deserto e vai voltar para o seu lugar natal. Ok? Então essa é a ideia aqui da igreja ser protegida para poder fugir do dragão. O mundo não é um habitat da igreja. Somos peregrinos aqui. Então, num outro sentido, a igreja é o lugar onde o povo que é de Deus, que esteve no jardim de Deus e foi colocado para fora por causa da sedução de Satanás, e então neste mundo experimenta o mal do pecado, nesse sentido também, voltar significa ser resgatado por Deus para experimentar de novo a vida como ela era lá no princípio dos nossos pais. Também a ideia de João aqui cabe muito bem com isso, né? Então, a igreja era Adão e Eva. Pecaram por causa do ataque da serpente. Foram para o mundo. Mas o mundo não é o nosso lugar. Nós cantamos isso. Nós cantamos: eu sou um peregrino, da estrada pouco sei. E aí, quer dizer, nós somos peregrinos em terra estranha, né? Hebreus diz: muitos andaram peregrinos em terra estranha, né? Contemplando de longe as promessas, sem contudo ver a concretização. Então, neste sentido também você pode entender isso daí. Cabe, não há nenhum tipo de heresia e nenhuma má teologia em fazer isso. A igreja é esse povo, que era um povo santo, e aí caiu, e aí Deus pagou com o sangue de Cristo a recuperação desse povo, e essa igreja aguarda o dia em que Deus vai nos tirar desse deserto e levar de volta. Também pode ser aplicado. De acordo com Apocalipse 7, versículo 3, que nós já vimos, e capítulo 9, versículo 4, a igreja é um povo selado. De acordo com Apocalipse 11, 1, a igreja é o santuário. Agora, a igreja é o povo a quem Deus deu asas para protegê-la, para que ela continue vivendo livre do mal. O versículo 5 que está no meio aí, para nós não deixarmos ele de fora, mas eu estou terminando aqui, na semana que vem a gente vai trabalhar isso, mas o versículo 5, se vocês observarem, vocês vão ver que é o que eu pulei aí, versículo 4 e 5. Esse versículo vai falar sobre a descrição do filho da mulher perseguida. Então hoje, nossa tarefa aqui foi cumprida. A descrição da mulher perseguida. Quem é? É a igreja. Tá? Na semana que vem, então, nós vamos ver a descrição do filho da mulher perseguida, que é Cristo, e a descrição mais longa do texto, que é a descrição do dragão. Lembra que nós estamos no capítulo 12. A partir daqui a ênfase vai ser sempre no mal. Então quem vai ser especificado nos maiores detalhes, aqui é o mal. Então você pode ver que João, quando vai descrever a serpente, ele vai falar quantas cabeças, quantas estrelas, e vai contar a história dela, porque a ênfase agora é os ataques e o mal, ok? Então hoje nós paramos por aqui, e na semana que vem nós vamos ver essas duas descrições. Mas guardem bem essa imagem, porque esta figura da mulher vai aparecer mais adiante. Nós vamos chegar num texto em que você vai encontrar uma outra figura chamada de a grande meretriz. E a ideia de a grande meretriz está associada diretamente com a ideia de a mulher. Quando esta mulher deixa de ser a mulher e ela se torna a prostituta. Então automaticamente você já consegue imaginar qual que é a interpretação lá na frente. Por isso que entender mulher aqui é muito importante para saber o que é a prostituta que vai aparecer logo adiante. Ok? Alguma questão que vocês gostariam de colocar, gostaria de perguntar aqui, desse pedacinho que nós pegamos? Ok? Então vamos lá. Então, lembre, quando você estiver lendo Apocalipse lá, ou estiver lendo com alguém, que fala assim: olha, quem que é essa mulher que aparece aqui no capítulo 12? É a igreja do Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela tua palavra, Deus, por esse trecho da tua palavra que começamos a estudar. Ele, ó Deus, nos mostra com muita propriedade a maneira maravilhosa como o Senhor tem cuidado da igreja que é tua desde o começo. Obrigado, Deus, porque o cabeça desta igreja é o teu Filho Jesus.
Obrigado, Deus, porque esta igreja, e pelo poder de Cristo Jesus, o Senhor tem dado autoridade espiritual. E isso, ó Deus, é algo que traz tanta tranquilidade para o nosso coração, porque nós sabemos, ó Deus, que quem dá a última palavra na nossa vida não são os governos políticos, nem, ó Deus, aqueles que detêm o poder econômico, mas quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor, porque é o Senhor que governa o coração de todos os homens sobre esta terra. Mesmo que eles não creiam em Ti, e mesmo que eles não queiram fazer a Tua vontade, é o Senhor que inclina-os para fazer tudo conforme aquilo que o Senhor escreveu, conforme aquilo que o Senhor quer. E como filhos Teus, ó Deus, nós podemos desfrutar deste poder do Senhor. Podemos colocar todos as nossas ansiedades, as nossas necessidades diante do Senhor, porque é o Senhor que cuida de nós. E o Senhor sabe de tudo que precisamos, e o Senhor sabe quando nós precisamos. Por isso, ó Deus, nós Te louvamos por pertencer a esta igreja. Pertencemos a ela, sabemos que não pelos nossos méritos, mas por causa da misericórdia do Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado por isso. Obrigado muito mais pelo cuidado que o Senhor tem com a igreja. Porque quando a igreja, ó Deus, se desorienta, o Senhor escreve cartas para nós. E o Senhor nos orienta. Porque quando, ó Deus, nós nos sentimos, ó Pai, esmagados, nós nos sentimos, ó Deus, inferiorizados pelo mundo, o Senhor nos dá selo de autenticidade. O Senhor mostra, esse é o meu povo. Quando, ó Deus, a igreja se mete em muitas coisas e perde a sua pureza, o Senhor nos mede, nos separa. E diz para nós, vocês são um santuário, povo meu. E, ó Deus, quando querem nos ferir, o Senhor nos dá asas. Muito obrigado por isso, ó Deus, porque isso é uma bênção. E é muito bom, ó Pai, fazer parte desta igreja. Obrigado pelo Teu favor e pela Tua misericórdia. Agora, Deus, suplicamos a Ti que o Senhor nos dê, ó Pai, iluminação e entendimento para compreendermos, ó Deus, as outras figuras que João vai colocar para nós nesse texto. E que nós, ó Deus, aproveitemos isso, não só para ensinar outros, mas também, ó Deus, para guardarmos a nossa vida de maneira divertida. Sempre, ó Deus, considerando todas as circunstâncias, para não sermos iludidos, enganados ou enredados por ensinos falsos ou por ataques, ó Deus, do inimigo contra a nossa vida, contra a igreja do Senhor. Agora abençoa-nos, ó Deus, aí nos nossos lares, guarda-nos, livra-nos de todo mal, dá-nos um restante de semana segundo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus que oramos.